Boa noite. Como vocês podem ver na base, o notebook foi embora. Sim, hoje é dia 3 de abril de 2022 e ele foi embora na quinta-feira, dia 31/3. Eu fiz a escolha, dando um feedback final aqui do processo, que ainda não terminou, tá? Mas passando para vocês o que está acontecendo. Sim, até o dia de eu devolver o equipamento, ele estava ainda apresentando as lentidões, tá? E chegou a travar no dia anterior que eu fiz a devolução. Tá? Ele congelou a tela lá e não saiu do lugar. Então eu optei por devolver o equipamento e não receber uma substituição do equipamento. Tá? Essa foi a minha escolha. Por que eu fiz isso? Porque, por mesmo tendo gostado do equipamento, o equipamento estando pago, eu optei por devolver e não receber outro. É um equipamento muito caro para mim ter problemas recorrentes com ele, tá? Eu posso sim ter dado azar de ter pegado um equipamento defeituoso? Posso. Mas eles tiveram várias oportunidades de descobrir e resolver o problema e isso não aconteceu, tá? Então, o primeiro problema aconteceu 15 dias depois de ter chegado, que foi a bateria colou, sei lá o que aconteceu, ela não parou de funcionar, não pegava carga, não fazia nada, e tive que abrir para fazer um reset da bateria orientado pelo suporte técnico, ok? Segundo fator foi a tela ficava riscada, né, vários riscos na tela, e depois começou a congelar a tela riscada, tá? Eu tenho um vídeo aí, uma foto no meu canal aí mostrando esse problema que acontecia. Então, se acontece com o seu, saiba que é um problema e é passível de substituição de placa-mãe, tá? O problema começa pequeno, começa a piscar a tela e apresentar esses riscos e depois vai só, no meu caso foi só aumentando, tá? Até o ponto de congelar a tela. E aí quando congelava você tinha que reiniciar, não tinha o que fazer. E reiniciar no botão, forçadamente, o que é, na minha opinião, prejudicial para o equipamento, tá? Com o passar do tempo ele pode apresentar outros defeitos. E aí veio esse terceiro problema, que foi lentidão, tá? Nesse problema foi efetuada a troca do SSD, tá? Vieram, trocaram o SSD, botaram o SSD novo. E quando colocou o SSD novo, quando o técnico foi iniciar, para surpresa do técnico, o computador ficou lento, né? Demorou aí 18 minutos para iniciar na frente do técnico, tá? Isso para mim foi gratificante que tenha acontecido na frente do técnico, né? Isso demonstrou que o problema não era o SSD, tá? Que havia um outro problema no equipamento. Eu não sei qual é, mas eu acredito que seja falta de tensão em algum componente, que quando chega a tensão, o computador volta a funcionar. Eu sou leigo nessa parte, mas eu tô dando o que eu acho, tá? O meu achismo para vocês aqui. Falando um pouco agora do equipamento, continuando falando antes de falar do equipamento, vamos falar da garantia, que a gente estava falando dos problemas, né? Vamos falar da garantia. A garantia é muito lenta para resolver os problemas, tá? Amanhã vai fazer 50 dias de que eu abri esse último chamado e eu não fiquei satisfeito com o tempo de espera para resolver os problemas. Tudo é muito devagar, tudo foi muito devagar, muito, tá? As respostas, as tratativas aconteciam uma vez a cada 3 dias. Ou seja, eles mandavam um e-mail, eu respondia o e-mail, dizendo o resultado do teste que eles pediam para fazer, ou coisa do tipo, e só iam me responder 3 dias depois. E foi assim até ontem. Ontem eu recebi um e-mail, né, de que o equipamento tinha sido postado na quinta-feira. Então, aí vai nessa base de 3 dias aí, em média,
para as respostas acontecerem via e-mail, tá? Recebi poucos chamados, poucos atendimentos por telefone, tá? Inclusive, algumas vezes eu cheguei a ficar mais de 1 hora no telefone esperando ser atendido e não consegui, né? Perdi a paciência e acabei desligando, esperando para ser atendido, para ter uma resposta um pouco mais rápida. Mas isso não aconteceu. Inclusive, eu tenho aqui as prints. Eu vou postar nos comentários aí, se der, desse tempo de espera. Então, a reclamada, a garantia é muito lenta, tá? Não estou falando que não é boa, porque os atendentes são super atenciosos e foram super zelosos nos seus atendimentos, tá? Mas é lento, é demorado, tá? Então, se você tiver algum problema, saiba que pode ser demorado as respostas e as tratativas do seu equipamento também. Falando um pouco do equipamento em si, não tenho nada a reclamar com relação ao uso do computador, tá? A tela é boa, a velocidade de processamento é incrível, tá? O teclado é o melhor teclado que eu já digitei na vida de notebook. A tela é sensacional, o brilho é sensacional, as cores são super nítidas. E não tenho muito o que falar. Esquenta um pouco, é natural, mas nada que atrapalhe, por exemplo, num momento de jogatina, tá? Usando o próprio teclado do equipamento. Nada que vá te afetar ao ponto de falar, putz, não consigo jogar porque tá pegando fogo, tá? Ele esquenta sim, mas é um esquenta que é aceitável, tá? O meu temperatura do processador chegava até 90 graus, teve pico de 95 até, mas ele não se mantinha em 95. E a placa-mãe, o máximo que chegou foi 87 graus de temperatura, que eu me lembre bem. Então, é ok. Tá? O grande problema é o gargalo que o equipamento vem apresentando aí, pelo menos o meu equipamento, tá? E isso me deixou bastante insatisfeito. Tá? E como eu não sei, acho que eu já comentei, minha grande visão é que é um equipamento muito caro para você jogar fora daqui a 1 ano quando a garantia acabar, né? Então, se você comprar um equipamento desse preço, esse equipamento em si, eu recomendo que você compre com garantia estendida, né? A placa-mãe desse computador deve ser aí o preço do computador em si, né? E ter 1 ano de uso e ter que reinvestir aí o preço de uma placa-mãe, que não deve ser barata, né? Não deve ser tão saudável assim. Então, se você for comprar esse equipamento, eu recomendo que compre garantia estendida, para que você não passe por isso depois de 1 ano do computador, de uso do computador. Fora isso, o computador é bom, muito bom. Me atendia muito bem nas minhas necessidades aqui de trabalho e tudo, mas esses travamentos e esses problemas me incomodavam bastante. Essa lentidão, então, me deixava assim extremamente desmotivado até para trabalhar. Mas são águas passadas, como vocês podem ver, e a gente vai seguir em frente. Eu tive conversas com outros usuários do mesmo equipamento, tá? Alguns tiveram problemas semelhantes e outros tiveram problemas de vazamento de luz da tela, e é algo que não me incomodava. O meu tinha um pouquinho, mas não me incomodava a ponto de pedir para substituir, tá? Isso aí não é um fato que me incomoda, não, tá? Um outro fato que houve bastante reclamação foi desse riscado na tela, que aparecia com frequência, e tive contato até com o próprio atendente lá, que falava que teve bastante relato desses problemas com os equipamentos, sem fazer distinção de GPU. Então acontecia tanto com a 3060 quanto com a 3070. E no mais é isso. Queria agradecer pelos comentários, tá? Pela participação aí dos colegas. E eu já fiz a compra de um equipamento novo. Eu conversei com outros usuários de outros equipamentos, de outras marcas, tá? E
fiz o veredito por um equipamento mais simples, mais barato, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu estou esperando que se apareça aí um outro equipamento, talvez uma outra marca super premium aí que tá para chegar. E eu vou esperar um pouco para ver se acha uma promoção de um outro equipamento, tá? Eu não vou mais comprar Alienware na minha vida. Dificilmente eu vou comprar outro, tá? É um equipamento muito caro para a gente ficar colocando nosso dinheiro difícil, suado do dia a dia no equipamento que é para ser super premium e às vezes decepciona, tá? Eu não pretendo adquirir outro Alienware, pelo menos nacional, de jeito nenhum, isso eu posso garantir, tá? Eu tive informações aí de que tá para chegar uma marca privilegiada aí também no Brasil, e tá entrando pesado no mercado nacional, tá? E aí vamos ver se eles vão cumprir o que falaram aí, que eu escutei falar nos fóruns aí, e eu vou aguardar, né? Eu comprei um equipamento mais simples, porque eu não posso ficar sem trabalhar, e enquanto não vem essa promessa. Vamos aguardar. E queria mais uma vez agradecer os comentários, os colegas que se inscreveram, tô dando um feedback para vocês, tá? Quando eu receber o estorno, eu aviso que recebi, deu tudo certo e vida que segue, ok? Um abraço e vamos pra frente.